noite. Que a paz de Cristo esteja com todos. Bem-vindo a mais uma palestra pública do Centro Espírita Pão Nosso. Peço que todos coloquem uma garrafa com água para a fluidificação. Vamos à prece inicial. Fechemos os nossos olhos e agradecemos por mais esse trabalho. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, unidos no Teu amor, para mais uma palestra neste dia, para levar uma mensagem de conforto, de carinho e de paz a todos aqueles que estão sintonizados com o Teu amor. Hoje, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, o tema da nossa palestra hoje é Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens de 5 a 7, onde o título é Honrar vosso pai e vossa mãe. Essa passagem também está narrada no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, nos versículos 20, 21 e 31. Então vamos ao tema. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todos aqueles que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Bom, quem desavisadamente lê essa passagem, né, a princípio pode até achar que Jesus fez pouco caso de sua mãe estar à sua procura, né, e também dos seus irmãos. Mas a gente que já conhece a doutrina, né, e também já sabe que como que Jesus, em todas as suas mensagens, seus ensinamentos, falava por parábolas. Então, a gente sabe que o sentido dessa colocação que ele fez é muito mais abrangente, mais profunda. Assim como a gente vai ver ao longo da palestra, a gente vai perceber realmente o significado desta colocação que ele fez. Seguindo, singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado e do que o outro estabelecia. De onde está a consequência rigorosa? Se certas preposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que lhe atribuem foram ou mal reproduzidas ou mal compreendidas, ou ainda não são suas. Analisando
como está colocado aí, né? A princípios, a gente achava que ele está contradizendo todo aquele amor que ele pregava, né? A caridade, a benevolência, né? E, no entanto, a gente ouvindo simplesmente, sem analisar profundamente, sem buscar a mensagem por trás, embutida naquela colocação que ele fez, a gente acaba achando que Jesus não estava dando certa importância à sua mãe e seus irmãos, aos parentes, né? Ele preferia estar com os demais, né? Mas a gente vai ver que ao longo da palestra e até o final, a gente vai perceber, né, o que estava realmente a mensagem que Jesus estava passando naquele instante para todos nós da humanidade. Causa admiração e com fundamento que nesse passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos. Não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Bom, e aí a gente percebe que realmente nos evangelhos não existe registro de nomes de irmãos de Jesus, de parentes diretos de Jesus, né? Existe sim o da mãe, lógico. A mãe tinha que se dedicar a ele, se dedicou a sua vida a ensiná-lo, a protegê-lo, né? Muito embora ela não tivesse em todos os momentos com ele, porque na verdade a missão era dele e ela não tinha nenhuma interferência e nem como interferir no seu trabalho, na sua missão, que era uma missão muito mais abrangente, grandiosa, de tal importância para o mundo, tanto que mudou a história da humanidade. Disse-ia mesmo que partilhava até os irmãos dele de certos pontos das prevenções de seus inimigos, quer dizer, eles estavam muito mais do lado daquelas pessoas que queriam prejudicar Jesus, né, os irmãos dele, mas não encontra registro desses irmãos ao longo da sua trajetória, da sua vida. O que é fato, em suma, é que o acolheu mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. Isso está em São João, que diz positivamente que eles não lhe davam crédito, quer dizer, os seus próprios irmãos não davam crédito nas palavras de Jesus, naquilo que ele pregava, porque eles eram espíritos não adiantados, não tinham conhecimento da grandiosidade da mensagem de Jesus, do propósito daquilo que ele veio aqui fazer para a humanidade. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha nunca seguido os ensinos, nem dado testemunha dele, como fez João Batista. Bom, a missão grandiosa de Jesus não estava realmente estendida à sua mãe. A missão da mãe de Jesus foi trazê-la ao mundo, né? Foi ser a mãe dele, ser a grande genitora de Jesus e uma alma especial para a humanidade. Foi a mãe de Jesus. Então, essa é uma importância na história da humanidade que ninguém vai tirar dela, né? Então, a missão dela era essa, né? Limitou-se a dar a vida a ele, a trazer o Filho de Deus aqui na Terra, encarnado.
O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe, fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Como eu falei no início, os ensinamentos de Jesus todos foram pautados em mensagens alegóricas, né? Como é que chama? De parábolas, né? Então ele falava por parábolas, ele ensinava por parábolas, né? Então aqueles que tinham ouvido, que ouçam, né? Que entendessem, né? Aqueles que tivessem conhecimento e procurassem, né? Eles iam entender as mensagens. Ele em nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino e aproveitou, portanto, que ele se lhe deparou, naquele instante, com a chegada de sua família, para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. E aí está o X da questão, da colocação que ele fez, de como ele fez, né? Para exemplificar a grandiosidade da mensagem dele, referente aos parentes encarnados, aqueles consanguíneos aqui na Terra, e a parentela espiritual, de uma abrangência enorme no mundo. Ou seja, todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos criaturas de Deus, todos nós somos irmãos, né? E aí por isso ele colocou aquela pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Né? E aí ele mesmo respondeu, né? Que são minha mãe e meus irmãos. Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, todos os espíritos são irmãos de Jesus, né? Mas aqueles que faz, e ele ressaltou, aqueles que faz a vontade de meu Pai, aqueles que faz a vontade de Deus. Cabe a nós, nesse instante, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, né? Nesta situação de calamidade no mundo inteiro, nos perguntarmos se nós estamos realmente sendo irmãos de Jesus, né? E a condição de sermos irmãos de Jesus, né? Fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai, né? Sermos caridosos, né? Temos piedade daqueles que estão em sofrimento hoje em dia, né? Por quê? Porque muitas vezes é muito fácil você dizer, porque Jesus é meu irmão, nós somos irmãos de Jesus, né? Somos cristãos. Mas aí, quando chega na verdade, né, na prova, né, e aí a gente vai e se exime, né, foge com medo da responsabilidade, né, principalmente no momento que estamos passando, né, um momento de aflição, onde põe muitas vezes em dúvida a nossa própria fé. Então, cabe uma reflexão exatamente no tema de hoje, né, se realmente nós estamos sendo aquele irmão que Jesus falou, se estamos fazendo a vontade de Deus, né, pregando o Evangelho, o amor ao próximo, né, e a igualdade, né, a caridade, fazendo exatamente a caridade, dando de nós, né, o nosso ser, sendo piedoso para com os sofredores, para aqueles que estão sofrendo. O mundo inteiro está passando por essa calamidade e nós temos que nos refletirmos, entrarmos em oração e pedir a Deus que nos permaneça nos conduzindo, nos guardando, né, e amparando todos aqueles que estão no processo de desencarne coletivo que estamos passando a nossa humanidade hoje.
para que o nosso planeta possa realmente passar no processo evolutivo para um planeta melhor de regeneração. Eu espero que a nossa palestra tenha ficado clara, a mensagem que Jesus colocou, né? E então, muito obrigado e vamos encerrar por hoje fazendo a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui com a nossa humilde contribuição, levando essa mensagem aos irmãos necessitados de toda a humanidade. Que o Senhor permaneça conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja.